Tem Gorete sempre... releva. Vamos ver. Já estamos no ar. Deixa eu ver. Boa noite, gente. Deixa eu ver se está aqui. Já. Ok. Boa noite, gente. Vamos dar um minutinho aí para os convidados, os assistentes entrarem. Aí é bom vocês, se vocês estão com um outro aparelho ligado ao YouTube, vocês desligam, senão vai dar interferência. Senão vocês desligam o microfone, tá? É. E tem um delayzinho da nossa live, do que a gente está falando aqui, para chegar lá no YouTube, tá bom? Para quem está assistindo, o som está bem? O som está bom? Boa noite, gente. Quem está assistindo, está vendo bem? E com o som também? Tá, então som. Ok, perfeito. Bom, gente, nós vamos iniciar então a nossa primeira live, né, da rede TTP, rede da Pan Amazônia, né? Da rede Pan Amazônia. Ok? Estão ouvindo? Tá. Eu vou iniciar dizendo o que é essa rede, né? Essa rede vai ser formada a partir do Seminário Internacional, também sobre uma rede de turismo e patrimônio, que nós realizamos no NAIA, em Belém, né, em novembro de 2019, que foi uma parceria de pesquisadores brasileiros e franceses, dessa rede que já seria seu terceiro evento internacional em Belém, e que aqui em Belém houve a organização específica, minha, juntamente com o professor Silvio Figueiredo, do NAIA, e com 3 colegas professoras da Faculdade de Turismo, né? A professora Maria Augusta, a professora Diana e a professora Jéssica. A partir dessa rede, do que nós discutimos nesse seminário, e na finalização, um dos encaminhamentos que nós tiramos foi a possibilidade de nós fortalecermos uma rede na Amazônia, muito mais do que na Amazônia, né? Na Pan-Amazônia, considerando não só os estados, mas também os países transfronteiriços que fazem fronteira com a região amazônica, né? Então, nós começamos a elaborar essa rede. Em janeiro tivemos uma primeira reunião, criamos um grupo no CNPq, depois houve a pandemia, né? E nós demos uma parada nesse processo e retomamos agora em agosto, com algumas reuniões. E, no primeiro momento, o objetivo foi a organização de lives, né? Como essa vai ser a nossa primeira live, para a apresentação de mesa desses pesquisadores que compõem a rede, falarem um pouco das suas pesquisas. Então, nós temos três lives agendadas. A primeira é hoje, a segunda será no dia 14, e uma terceira live no final de outubro. Todas elas nós vamos divulgar nas nossas redes. Vocês podem acessar tanto no Facebook,
como no Instagram, nós estaremos divulgando, né, aí já para a semana que vem, as próximas lives. E essa rede, ela tem como objetivo, primeiro, a gente pensar em projetos em comum, a ideia é a gente pensar, inclusive, num projeto de pesquisa em comum, né, para esses pesquisadores, é algo aí que nós vamos começar a elaborar, né. Há também um objetivo de se pensar futuramente, se criar um observatório das políticas públicas de turismo e patrimônio na Panamazônia, né? E a partir daí, então, nós elaborarmos ações, né? Ações ligadas à pesquisa, à extensão, à integração dessas instituições universitárias ou não universitárias, que os pesquisadores participam. Então, dizendo a todos que a rede ela está aberta, né, aos interessados que queiram contribuir na pesquisa, né, no estudo sobre a questão do turismo, das políticas públicas de turismo e patrimônio. Todos que pesquisam nessa área dos estados da Amazônia brasileira, e aí nós estamos pegando, né, desde o Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, né? Então, Mato Grosso, então os estados da Amazônia brasileira e os países que fazem também parte da Pan-Amazônia pela acessibilidade da floresta, né? Que seriam os países da Pan-Amazônia, todos que fazem fronteira com essa Amazônia brasileira, também os pesquisadores estão convidados a compor essa mesa. Né? Então, à medida que as lives forem acontecendo, nós vamos esclarecendo as dúvidas, tá? Eu vou apresentar, então, a mesa hoje, né, que vai ser composta por 3 professores. Os 3 são paraenses, embora estejam trabalhando fora, né, do estado, né, do Pará. Então, inicialmente, vai começar falando a professora Valéria Maria Pereira Alves Picanço. A professora Valéria, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Amazônia, especialista em Teoria e Prática da Preservação e Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico, possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília e é doutora pelo NAIA. Atualmente, a professora Valéria é professora efetiva da Fundação da Universidade Federal do Tocantins, lotada no campus de Palmas, no curso de Engenharia. E ela tem ampla experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projetos de restauro e salvaguarda de cultura e memória. Em seguida, vai falar o professor Amarildo, acho que ele caiu, teve algum problema na rede, mas deixa eu apresentá-lo aqui. Professor Amarildo Ferreira Júnior, que é professor do Instituto Federal de Educação de Roraima, o IFRR, coordenador do Grupo de Pesquisa em Etnopolítica, Pensamento Administrativo e História do Estado e das Instituições EFAI, é doutor também pelo NAIA, é mestre pelo NAIA, né, bacharel em Administração pela FACE, né? Ele foi sócio fundador do Núcleo Belém, do Fórum 21, e tem temas de interesse: teoria crítica, racial, festas e rituais, ênfase em corporeidade e performance, vida associativa, campo de produção da escultura e suas arenas políticas, espaço público e produção social da cidade, patrimônio material. Né? Venezuela, etnopolítica, estudos organizacionais e contra a administração do Brasil na Amazônia. E, por fim, nós ouviremos a professora Carla Cristina Damasceno, a Marilda voltou aqui, de Oliveira. A professora Carla é doutora e mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em docência e metodologia de pesquisa em turismo pela Universidade Federal do Pará, bacharel em turismo pela UFPA, professora do Instituto Federal de Roraima, o IFRR, e realiza pesquisas nas áreas de
turismo e patrimônio cultural, religiosidade, museologia e imaginário. Integra o grupo de estudos e pesquisa em turismo, tecnologia, educação e cultura, né, que é o GPTEC. Então, são convidados aí do mais alto formação, né? São todos paraenses, como eu já disse, mas hoje estão atuando, né? No caso, Valéria no Tocantins e a professora Carla, a professora Marildo em Roraima. Então, são 18h10, nós acordamos 20 minutos para cada, e ao final dos três falarem, a gente faz o debate. Vocês podem, que estão assistindo a live, podem ir inserindo as questões que eu vou anotando e depois, ao final, eles vão fazendo comentário sobre todas as questões colocadas. Então, eu convido a professora Valéria a iniciar a sua apresentação. Valéria? Oi, boa tarde a todos e a todas. Professora, está aparecendo a apresentação? Agora. Está aparecendo? Tá, aí você pode colocar. Isso, perfeito. Ótimo. Peraí. Posso começar? Pode começar. Boa tarde a todos e a todas. Como a professora Gorete já falou, eu sou arquiteta de graduação, sou professora da Universidade Federal do Tocantins e venho trabalhando com patrimônio desde a época da minha graduação. Né? É um campo que eu me apaixonei na época da faculdade. E para essa nossa conversa agora, eu decidi falar sobre o estado que me acolheu há 15 anos, o estado do Tocantins, que é onde eu venho trabalhando já há 15 anos com a questão patrimonial, principalmente a material, né? Mas, para a gente começar a nossa conversa, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu venho falar de patrimônio num estado tão novo, né? Hoje, o Tocantins, exatamente dia 5 de outubro, com a Constituição de 88, a partir do artigo 13 do ato do dispositivo constitucional transitório, Tocantins é criado, né? Divide-se o antigo Goiás em duas, e nós ficamos aqui com Tocantins com o antigo norte goiano. Então, nós já pegamos, tocando Goiás, 79 municípios. Desses 79 municípios, há municípios já com mais de 280 anos, como Natividade, como Arraias, e nós temos outros municípios, como Porto Nacional, Pedro Afonso, Taguatinga, que vão entre 170 a 160 anos. Então, aqui já existia, né, cidades consolidadas. Então, é desses patrimônios que a gente acaba conversando. A gente pega o Tocantins, recebe do Goiás 79 municípios, no mesmo ato é criado mais 44 municípios, e hoje o Tocantins tem 139 municípios, sendo que mais ou menos 60, 65 municípios têm centros históricos. Né? O Tocantins tem uma cultura muito rica, ele carrega traços culturais dos povos indígenas, africanos, portugueses. A base da cultura do Tocantins vem dessas três vertentes. Né? E possui uma arquitetura vernacular simples, mas tem alguns detalhes arquitetônicos que são muito singulares dessa área daqui, que não é encontrado em outra área do Brasil até então. Então, eu dividi a apresentação para apresentar para vocês patrimônios como ritos e celebrações, patrimônios naturais, arqueológicos, arquitetônicos e imateriais, para depois a gente conversar um pouco sobre as políticas públicas que estão acontecendo aqui nesse momento. Então, a gente começa com a Folia dos Santos Reis, que é uma festa muito antiga, já acontece, já é uma festa centenária daqui, principalmente de Natividade, acontece em outros municípios, mas essas fotos que vocês estão vendo é da Folia dos Reis de Natividade. Existem ritos muito interessantes e muito singulares sobre essa Folia dos Reis. Eu não vou me aprofundar muito em cada uma das celebrações, senão ficaria muito longa a apresentação. Nós temos a Romaria do Bonfim, que já acontece há muitos anos aqui no Tocantins. Né? Vou falar rapidamente três que são bem distintas, mas acontecem praticamente no mesmo período.
de 6 a 17 de agosto. A mais famosa que a gente tem é a Natividade, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, que eu vou fazer entre aspas aqui, como se fosse um círio daqui. As pessoas caminham entre os municípios vizinhos. Natividade fica a mais ou menos 230 quilômetros de Palmas, que é a capital, né? E o distrito do Bonfim fica uns 15 quilômetros. Ele faz parte da Natividade, mas fica 15 quilômetros mais ou menos do centro da cidade. As pessoas vão andando daqui de Palmas para o festejo do Bonfim, pra vocês terem ideia. É muito forte aqui. Nós temos a de Araguacema, que é essa imagem só de uma parte do corpo de Cristo, que essa imagem foi doada, veio de Portugal para cá. Foi encontrada numa fazenda de portugueses e a população começou a fazer a Romaria do Bonfim. Ainda é menor do que a de Natividade. E a gente tem a de Fortaleza do Tabocão, que é uma procissão muito grande, e a imagem é uma imagem bem pequenininha, não sei se dá para vocês perceberem no andor, na parte de cima do andor tem uma imagem pequenininha, ela tem mais ou menos uns 10 a 12 centímetros, que foi encontrada na beira do rio. E aqui embaixo é a mesma imagem, só que elas fizeram um totem na cidade da imagem, que parece muito com a imagem de Araguacema, que é diferente da imagem bem diferente da imagem de Natividade, mas é uma romaria muito típica daqui do Tocantins. Nós temos as cavalhadas, que acontece principalmente em Taguatinga, que é como se fosse uma guerrilha medieval. Existe uma área, uma arena, que acontece essa guerrilha. Eles simulam, né, uma guerra medieval, desde as vestimentas, com o cavalo, tem o rei, tem a rainha. É uma festa bem interessante que tem aqui. A mais típica do Tocantins como um todo é a festa do Divino Espírito Santo, principalmente a que acontece na atividade, que é uma das mais antigas. Pela historiografia da festa, a gente conhece o nome do imperador desde da festa de 1904. E foi feita uma catalogação de todos os imperadores que foram imperadores desde 1904 até a festa que aconteceu esse ano, né? Então, ele tem um rito muito interessante. São mais de 40 dias que acontece a festa. Começa com a saída dos giros, das folias. São 3 saídas, falando especificamente de Natividade. O Monte do Carmo tem uma pequena diferenciação. Essa festa acontece em vários municípios do Tocantins. Palmas não tem essa festa com esse rito todo. Tem pouco tempo que começou a se pensar mais nessa festa, com esse ritual aqui em Palmas, né? A própria catedral daqui é a Catedral do Divino Espírito Santo. Você tem a bandeira, mas você tem o festejo, mas não tem a festa com esse rito todo que acontece no restante daqui. Que essa festa é uma festa de portuguesa, né? Foi um legado português que chegou aqui. E a natividade é bem interessante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa ruína que aparece aqui no fundo, mas a tipologia arquitetônica que você tem na cidade, ela lembra muito algumas daqueles vilarejos portugueses. Mais na frente também eu vou falar um pouco sobre a ourivesaria, que é filigrana, que também vem... na atividade tem uma ligação muito grande com Portugal, com a cultura portuguesa e também com a cultura africana. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dessa ruína aqui de trás, que foi construída pelos negros. Nós temos as festas do Careta de Lizarda, que as pessoas não sabem na cidade quem são as pessoas que se fantasiam desses caretas. Tem todo um rito também. Nessa primeira foto tem uma folha que é amarrada, parece um cipó, que esse cipó os caretas usam para proteger as pessoas que eles trancam como se fosse um forte, uma cadeia que tem. As pessoas têm que tentar entrar para salvar essas pessoas que estão na cadeia. É muito típica, recebe muito visitante aqui, é uma festa muito turística também. Nós temos a caçada da rainha, que acontece muito em Monte do Carmo, que já é aqui mais próximo. Também é uma festa centenária daqui. Do lado direito, vocês estão vendo
a igreja matriz de lá. Essa tipologia arquitetônica dessa igreja, ela é bem interessante, é muito singela, é muito vernacular, né? Uma arquitetura feita com o que tem em volta, né? É uma igrejinha de adobe, ela foi restaurada. Quando eu cheguei em Palmas há 15 anos, estava começando a restauração dessa igreja, a gente pôde acompanhar. Essa tipologia simples é uma tipologia muito típica daqui, né? Tem uma descendência um pouco, tem alguns traços jesuítas, mas essa tipologia você não encontra em outras áreas de fora daqui do Tocantins, nem mesmo no Goiás antigo, né, no sul de Goiás, você não tem uma tipologia arquitetônica. E aqui você encontra nessa área que ficou o Tocantins muitas igrejas com com essa tipologia mais simplesinha. Nós temos a capoeira, que também já foi registrada pelo IFAM, junto com outros municípios, né? E todas essas festas são muito marcadas, a festa do Divino, a caçada, o Bonfim, com essas danças do tambor, do congo, da catira, da súcia, ou súcia, ou sussa, né? Depende, tem locais que escrevem de forma diferente. A dança da jequitaia, entre outras. Todas essas danças são muito de descendência africana, que é bem forte aqui. O Tocantins, essa parte do norte, Goiás tem muitos quilombos, então a cultura daqui é muito interligada com a cultura africana. Passando o patrimônio natural, a gente tem o Jalapão. Essa primeira imagem é a Pedra da Catedral, que se vocês olharem e lembrarem daquela imagem que eu mostrei lá de Monte do Carmo, ela lembra esse corte da fachada, esse corte na pedra, lembra a tipologia das catedrais bem antigas daqui, tanto é conhecida como a Pedra da Catedral. No lado direito, a gente tem esses poções, que a gente chama de fervedouros aqui, que é bem interessante, você não afunda, como se fosse nascentes de rios. Eles ficam borbulhando, a água é bem azulzinha e você não consegue afundar nela. Ela sempre leva você a flutuar. E embaixo, uma visão mais ampla da tipologia, né, do Jalapão. O Jalapão é formado por 4 municípios e o quadrado formado por esses 4 municípios é que a gente chama de Jalapão, que você tem uma tipologia natural muito interessante, muito diferente de qualquer outra área natural que você encontra aqui no Brasil. Né? Você tem essas dunas, você tem um cerrado, você tem as serras, você tem a água, você tem esses fervedouros, que não é só um, tem o fervedouro mais famoso, mas você encontra vários outros poções de fervedouro bem interessantes nessa área do Jalapão. A gente tem muita cachoeira, como é uma área muito de serra, você tem muitas cachoeiras aqui. Reza a lenda que você tem para mais de 360 cachoeiras nas serras que fazem parte daqui do Tocantins. Desde cachoeiras bem pequenas, tipo Véu de Noiva, a cachoeiras muito grandes, tipo essa daí, que lembra um pouco a lá do Iguaçu, né? A gente também tem, perto de Dianópolis, o menor rio do mundo, que é o Rio Azuis, que a água é limpinha, você consegue, ela é bem funda, mas você consegue perceber a diferença de cores da pedra do fundo do solo. É um rio que deve ter no máximo uns 150, 200 metros, para vocês terem ideia. Depois ele já desemboca numa outra área e já muda de nome. Por isso que é considerado o menor rio do mundo. Nós temos a Ilha do Bananal, né, que é a maior ilha genuinamente fluvial do mundo, onde você tem um berço de fauna muito interessante e várias comunidades indígenas também. Uma das entradas da ilha é por Formoso do Araguaia, onde nós tivemos o privilégio de fazer, há algum tempo atrás, um museu chamado Museu Inan Retô, que é contando um pouco da história das comunidades indígenas que compõem a Ilha do Bananal. E aqui, com patrimônio, mas eu falo que o pôr do sol daqui do Tocantins é um dos pôr do sols mais bonitos que existe, até mesmo do Jacaré, eu falo que a gente deixa no chinelo. A foto da direita, que estou eu e meu esposo, para vocês verem, foi uma foto sem filtro, sem nada, que muitas vezes a gente vê foto e você fala, mas isso aqui tem filtro, né, de um pôr do sol
de mais ou menos, essa foto deve ter um mês, 40 dias no máximo, do pôr do sol do Tocantins, que é maravilhoso. A gente considera como um dos patrimônios daqui, essa beleza que a gente tem, esse show que a gente tem todo dia com o pôr do sol. Nós temos aqui também um patrimônio arqueológico muito rico. Nós temos árvores fossilizadas que ficavam no Museu Histórico daqui, que foi fechado, mas eles estão salvaguardados pelo Estado. Então, a gente possui muitas dessas florestas petrificadas, né? A gente tem florestas bem grandes dessas árvores petrificadas aqui. E a gente tem um núcleo tocantinense de arqueologia, que é o NUTA, que tem muito trabalho sobre essa questão, sobre a área, o patrimônio arqueológico daqui do Tocantins. Eu peguei alguns aqui para vocês verem. Nós temos na Serra, essa aqui são imagens da Serra do Lajeado, que é aqui próximo, mas aqui na Serra do Espírito Santo, que é aqui de Palmas, você encontra muito dessas pinturas rupestres. Esse crânio que tem é uma urna que foi encontrada também próximo de Lajeado. Mais abaixo, você tem 3 crianças indígenas que foram encontradas todas na mesma área. Então, nós temos uma área muito grande. O ex-presidente do IPHAN saiu agora há pouco tempo, Marco Aurélio Zimmermann, foi o fundador e é uma das pessoas que está mais na frente do NUTA, que ele é arqueólogo. Sobre o patrimônio arquitetônico e urbano, nós temos duas áreas tombadas aqui. Uma área, que é a área de natividade, que ela foi tombada até mesmo antes da criação do Tocantins. Ela está em 2 livros. O Natividade tem hoje 286 anos, é uma das cidades mais antigas que compunham o norte goiano. Aqui uma fachada da rua mais conservada da cidade. A cidade tem uma área, tem 2 apogeus muito grandes. O ouro, que até hoje você encontra o patrimônio de filigrana, de ourivesaria é muito grande lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas a parte arquitetônica, você tem algumas áreas mais simples, que seria do período do ouro, e uma área um pouco mais detalhes, que seria da época do gado. E lá nós temos essa ruína, que é a ruína do Rosário dos Pretos, que foi feita pelos escravos. Eles queriam fazer uma bem próximo, daí quase na frente dela, nós temos a matriz, que é uma igreja bem grande. Então, eles queriam fazer uma igreja maior do que a matriz, para mostrar o poder que eles tinham, que aí bem próximo tinha uma área de quilombo, né? Estou falando na época da escravidão, né? Então, eles fizeram essa ruína é um dos nossos pontos principais da cidade. Tudo que tem a ver com o Tocantins, na verdade, do estado, tem alguma coisa voltada com essa ruína do Rosário dos Negros, desculpa, dos Pretos. Então, ela é um dos nossos maiores patrimônios. Ela foi considerada uma das 7 maravilhas do Brasil, por uma pesquisa que teve da Veja alguns anos atrás, para vocês verem a importância que esse patrimônio para cá, para o Tocantins. Aqui no Tocantins, as pessoas às vezes não conhecem os patrimônios tombados pelo Estado, mas a ruína todo mundo conhece. E Natividade acaba sendo uma cidade turística. Muitas pessoas vêm para cá para conhecer essa ruína e conhecer a gleba tombada de Natividade. E mais recentemente a gente tem Porto Nacional, que foi tombada em 2008, mas teve uma mudança, foi retificada em 2011, a sua área de tombamento, que tem a catedral, que é essa igreja aí. Aqui mais do lado a gente tem a antiga casa de Câmara e Cadeia. É uma das cidades também mais antigas que nós temos aqui. Nós temos a Arraias, que não foi tombado, não é tombada, mas tem um centro histórico bem interessante. Aqui dá para a gente ver algumas casas, e essa está separadinha aqui, era um museu histórico de lá, que foi também restaurado pelo Estado há alguns anos atrás. E aqui, para vocês terem ideia, alguns bens tombados pelo Estado. Esses 5 que estão aparecendo, eles são tombados pelo Estado, e eu fiz uma pesquisa que eu fiz há 12 anos atrás, e essa numeração que tem em cima era sobre quantas pessoas, a porcentagem da população que a gente pesquisou, conhecia esse município, esses prédios como prédios históricos, para vocês terem ideia aí. 3 são de Miracema e 2 aqui em Palmas, somente o Palacinho, esse que está maior, é que as pessoas têm essa identificação.
E as pessoas falaram desses outros bens como bens históricos aqui, que não são bens tombados. A gente tem o Memorial Coluna Prestes, a gente tem a Praça dos Girassóis, que fica aqui em Palmas. Todos esses bens são daqui de Palmas, que é a segunda maior praça do mundo, só perde a Praça Vermelha na China, e o Palácio Araguaia e o Espaço Cultural. Só para vocês terem ideia, que é uma imagem da praça, ela tem mais ou menos 1 quilômetro por 1 quilômetro e 100, onde quase todos esses bens ficam nele. Nós temos o Palácio Araguaia, que é considerado o ponto geodésico do Brasil, é o ponto mais central do Brasil. Dentro dele a gente tem essa marcação. A gente tem, nessa praça, a gente vai ter a construção da catedral que está sendo feita. Nós temos o Memorial Coluna Prestes. Todos esses retângulos que vocês estão vendo, mais na parte extrema dele, são as secretarias. Então, essa praça não é tombada, tem-se o registro dela, mas não foi feito o pedido de tombamento ainda dela, mas provavelmente mais para frente ela deve ser tombada. E nós temos um prédio, o prédio da antiga Assembleia, que é do mesmo ano desse prédio marrom, o prédio do Palacinho. Aqui eu tenho um históricozinho rapidinho dele. A parte superior direita é como ele foi feito. Quando nós encontramos o prédio, em 2006, 2007, ele estava como está a primeira imagem da direita, ele foi todo restaurado, o IPHAN passou uma verba de mais ou menos 800 mil para a restauração dele, e há mais ou menos uns 2 anos nós fomos lá e ele virou um fogueirão. Não teve uso, a Assembleia não deixou o Estado pegar para fazer a Fundação Cultural, não deixou o CAU, que é o Conselho de Arquitetura, pegá-lo para utilizá-lo, e ele acabou virando esse fogueirão. Esse abraço que a gente está fazendo aí foi no Dia do Patrimônio, ano passado, que nós fizemos para chamar atenção sobre os nossos patrimônios aqui, que são degradados depois de uma restauração. Sobre os patrimônios imateriais, a gente tem a Richoco, que é essa bonequinha, que é dos povos Carajás, que é muito típica, ela conseguiu ser registrada aqui, existem vários modelos dela, mas essa que está aparecendo para vocês, esse homem e mulher, é o mais típico que a gente tem aqui do Tocantins. Como eu tinha falado antes, a capoeira também, que ela foi para 2 livros de bens imateriais. Não é registrado, mas há um levantamento muito grande sobre o nosso capim dourado. Nós temos no Jalapão, no Cantão, em algumas comunidades indígenas, formas de trançados diferentes do capim dourado. Então, ele é um patrimônio muito típico nosso aqui. Ele já foi inventariado, mas não foi registrado ainda de fato. Nós temos o Amor Perfeito, lá na atividade da tia Naninha, que a gente chama, que é essa senhora, que é esse doce, que eles chamam de bolinha, tipo um biscoito muito típico daqui, que ele parece a coroa do Divino Espírito Santo, e se você virar ele de ponta cabeça, ele parece as tetas da vaca, lembrando o período do gado, que foi um período de apogeu muito grande para esse antigo norte goiano que a gente tem. Uma das que é muito tipo, toda pessoa que normalmente vem visitar aqui as autoridades, o governo entrega, são as peças em ourivesaria. Em cima a gente tem corações nativitanos em 2 versões, uma versão mais antiga, uma versão mais nova. Temos a pulseira, que é a pulseira dos escravos, que é muito típico daqui, a flor do maracujá, a pomba do Divino Espírito Santo, tudo é feito com fios de ouro entrelaçado. E o que é interessante é que a tipologia, a forma de se fazer essas peças, o material foi encontrado exatamente igual numa comunidade pequena em Portugal. Eles usam exatamente os mesmos equipamentos e fazem da mesma forma como Natividade faz. Eu cheguei aqui em 31 de outubro de 2006, existia, só falando um pouco das políticas públicas, existia a Fundação Cultural do Tocantins, que era o órgão que era responsável pela cultura daqui. Nessa época a gente fez vários trabalhos, trabalhou no programa Monumento e Natividade, que foi uma das melhores experiências que a gente teve, que rendeu a minha dissertação. Foi um dos primeiros casos no Brasil a trabalhar com imóveis privados, foram feitos vários imóveis privados. O tombamento de Porto Nacional foi o tombamento mais rápido, em 1 ano saiu o tombamento de Porto. Conseguimos trabalhar no Inventário Nacional de Referências Culturais, que é uma metodologia do IPHAN. Em cima dessa metodologia foi criado o IERC, o Inventário Estadual de Referências Culturais aqui do Tocantins, que foi aplicado em Monte do Carmo. Houve-se um projeto de preservação e identidade cultural, o Estado era muito novo, tinha 20 e poucos anos na época, e precisava se fazer um inventário do que existia de patrimônio material e imaterial. Foi um trabalho muito interessante,
pena que não foi concluído. Né? E o registro do capim dourado, que chegou a ser feito, mas também não foi concluído. Né? Eu saí do Estado em 12 de junho, e fui acompanhando, né? Posteriormente, a fundação era muito forte aqui, tinha muitas políticas voltadas para a cultura, mas questões políticas depois virou uma diretoria de cultura dentro dos prédios quando era a época da Fundação Cultural, eram para mais de 200 funcionários que tinham. Com essa diminuição, passou-se para uma diretoria, passou praticamente para 2, 3 salas dentro de uma secretaria, depois virou uma coordenação e ficou entre direção e coordenação, até que ano passado é criada a DETUC, uma agência, exatamente para tentar fortalecer essas políticas públicas para o Tocantins. E com isso, a gente tinha feito há um tempo atrás, na equipe, nós éramos umas 10 pessoas que trabalhávamos nessa área, fizemos um levantamento em 5 etapas, conseguimos fazer 3, não conseguimos fazer 2 etapas na época, mas a gente já está conversando com as pessoas da DETUC para tentar voltar, para a gente poder fazer realmente um levantamento para que se possa ser feito políticas públicas efetivas no Estado. Não fazer algo apenas para agregar valor a um ou a outro município, mas sim para o Estado como um todo. As nossas legislações aqui, nós temos 3 criadas logo quando foi criado o Estado. A nossa legislação patrimonial, ela é de 93, ela é muito arcaica e ela é muito baseada no decreto 25. Então, não atende à necessidade que a gente tem. Quando a gente saiu do Estado, a gente já deixou uma nova legislação, né, um novo estudo de legislação, mas até hoje não foi votado. Foi feito tem vários marcos legais para incentivo à cultura. Teve um em 2003, em 2002 ele é todo reprogramado, realmente para atender o Estado, não atender só a 2 a 3 municípios. Criado um sistema de cultura em 2017, que até hoje ele é muito bem aplicado, mas somente em 2019 é que volta a ter um estudo maior sobre a cultura daqui. O Estado é um Estado muito rico, mas durante muito tempo foi deixado de lado a preocupação em realmente investir na cultura, né, conhecer essa cultura. O Tocantins ainda está engatinhando aí para realmente considerar ter uma política pública efetiva, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguir fazer trabalhos muito bons para alavancar cada vez mais a nossa cultura aqui do Tocantins, tá? Aqui está meu e-mail, meu celular, meu WhatsApp, para quem quiser conversar, conhecer um pouco mais sobre o Tocantins, trocar algumas ideias aí. Muito obrigada, queria agradecer à rede, né, em nome da professora Gorete, por essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco do nosso estado aqui. Desculpa, professora, eu passei do tempo, eu sei. Mas foi ótimo. Valéria, muito obrigado. Todo mundo apaixonado pelo Tocantins, querendo ir lá para o Tocantins. Sem dúvida. Para mim vai ser um prazer receber a todos aqui. Isso. Alguém sugeriu para eu apresentar antes de cada apresentador. Então, como grande parte não estava no início, e na hora o Amarildo pode ligar a sua câmera e áudio, por favor. O professor Amarildo, ele não estava, tinha caído, acho que a internet dele. Isso. Eu vou fazer uma outra apresentação aqui. Então, agora o segundo apresentador dessa nossa primeira live da rede será o professor Amarildo Ferreira Júnior. O professor Amarildo, ele é professor do Instituto Federal de Educação de Roraima, o IFRR, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Etnopolítica, Pensamento Administrativo e História do Estado e das Instituições. Ele é doutor pelo NAIA, ele é mestre também pelo NAIA, pela UFPA, ele é bacharel em Administração pela FACE, Belém do Pará, certificado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é membro do Grupo de Pesquisa do Observatório do Mundo do Trabalho, do IFRR, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, da Associação Brasileira de História Oral
e da Rede de Pesquisadores de Turismo, Patrimônio e Políticas Públicas da Amazônia. Ele foi o sócio fundador do Núcleo Belém Pará do Fórum 21 e possui como temas de interesse teoria crítica racial, festas e rituais, ênfase em corporeidade e performance, vida associativa, campos de produção das culturas e suas arenas públicas, espaço público e produção social da cidade, patrimônio imaterial, Venezuela, no que se refere à política, imaginário e realidade, a etnopolítica, estudos organizacionais e contra a administração no Brasil e na Amazônia. Então, o professor Amarildo vai compartilhar, Amarildo, a sua apresentação? Sim. Deixa eu compartilhar. Compartilhe, que aparece aqui para mim, aí eu anexo. Já? Já está aparecendo? Já compartilhei. Ainda não. Você tem que aí share screen. Dá para ele os passos, professora Valéria, que você fez direitinho até agora. Bora ver. Vou fazer de novo. Está sem áudio. Valéria, está sem áudio. Você vai no share screen, tem que estar aberta a sua apresentação. Aí lá vai estar aparecendo, deixa eu abrir aqui. Isso, agora acho que já foi. Aí você vai aprender share screen, aí tem que abrir janelas do aplicativo. Aí, lá deve estar aparecendo a sua apresentação. Pronto, é só clicar em cima dela. Perfeito. Muito bem, Amarildo. Então, temos 20 minutos, Amarildo, 18h40, podemos iniciar. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professora Goretti. Boa tarde à professora Valéria, à professora Carla. Acho muito importante essa discussão, esse primeiro evento da nossa rede, especialmente pela data, né? Hoje são 32 anos, melhor dizendo, da nossa Constituição Federal, e são 32 anos da criação dos estados de Roraima, né, e do estado de Tocantins. São os dois estados que vão dialogar hoje aqui, né? E então eu não vou fazer uma apresentação de bens culturais assim mais detida, assim, de uma apresentação dos bens culturais do estado de Roraima, porque eu me ative muito mais a discutir os dispositivos, né? A legislação, e trazer alguma discussão sobre essa legislação em termos de políticas públicas. Mas para isso, antes eu já deixo uma indicação para quem tem interesse em conhecer os bens culturais, né, o patrimônio cultural, alguma parte, pelo menos, do patrimônio cultural no estado de Roraima, que é essa coletânea ambas estão na internet, no site do IFAM, há uma coletânea de artigos sobre o patrimônio cultural de Roraima, isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, com uma foto do Jorge Macedo, né, que vai trazer a nossa pedra pintada, e aí ela vai discutir vários aspectos de patrimônio cultural aqui no estado de Roraima. E aí essa publicação está disponível no site do IFAM. E desse outro lado, essa aqui é uma foto de dentro de um livro também disponibilizado no site do IFAM, do qual participei um pouco do projeto, né, de pesquisa que originou esse livro, que é um livro que vai tratar sobre os terreiros de religiões de matriz africana aqui na cidade de Boa Vista. Essa foto é uma foto uma situação dentro de um terreiro, foi tirada pelo Valmik Mota. E esse livro também está disponível na página do IFAM e está disponível na página da Universidade Federal de Roraima. Se chama Fé e Resistência. Então, ele faz um levantamento dos terreiros, né? Apresentando as histórias dos membros, dos sacerdotes, né? Desses terreiros. E
e alguns aspectos da cultura material e imaterial dentro dos terreiros. Lembrando que a coletânea ela foi organizada pela Carolina Albuquerque, né, que fez mestrado pelo IFAM, o mestrado de patrimônio no IFAM. Então, seriam duas indicações em termos de leitura. Além disso, existem outros bens materiais registrados aqui no estado de Roraima, e aí eu vou fazer a ênfase no registrado, porque a minha discussão vai focar em políticas voltadas para o patrimônio imaterial, aí não para o patrimônio material. Tanto a nível estadual quanto a nível federal. A nível federal, nós temos, enquanto bens, apenas 3, que são 3 bens que são registrados a nível nacional também, que é a roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira, além do ofício de baiana do acarajé. Aqui, no caso desses 2 bens, apenas os vinculados à capoeira possuem salvaguarda no nosso estado. E aí eu vou adentrar já na discussão sobre essas políticas. Então, é muito importante pontuar a questão da própria data de hoje, né, dos 32 anos da criação do Estado, da transformação do Estado, né, de território em Estado, que a gente vai aí ao início dos dispositivos legais que vão abordar o patrimônio no estado de Roraima. E o primeiro deles é a própria Constituição do Estado de Roraima, que é de 1991. Então, essa Constituição, no artigo 159, ela vai tratar sobre o que seriam os bens patrimoniais. Vejam que aí ela diz que ela está muito pautada também no decreto, né, no decreto que trata sobre os bens materiais, do período do governo de Vargas, né? E por conta disso, ela dá ênfase ao tombamento, ao dispositivo do tombamento, né? Porque o registro já é algo muito mais recente, está fazendo 20 anos, inclusive, nesse ano de 2020, é uma legislação do ano 2000. No entanto, essa Constituição ela passou por uma série de alterações através de emendas, inclusive alterações que mais na frente eu vou mostrar o que elas colocam, que esses termos eles poderiam ser revistos e não foram revistos. Aí a partir disso, eu vou iniciando essa tentativa de fazer uma análise sobre isso. Eu acho importante também destacar que o objetivo desse levantamento que eu fiz ainda é um levantamento muito inicial, é um levantamento para a elaboração de um projeto de pesquisa, que vai fazer uma análise desses dispositivos, da forma como eles estão sendo utilizados, aplicados no estado de Roraima, pelo estado de Roraima, e fazer uma análise no sentido de políticas públicas, mas pensando também na constituição de uma arena pública em torno do patrimônio cultural no estado de Roraima. Para, a partir disso, buscar entender como é que o patrimônio, enquanto um ato de Estado, ele atua também como um princípio de produção, de tentativa de produzir uma representatividade legítima do que é a sociedade roraimense. E, a partir disso, fazer uma análise desses dispositivos. Então, esse artigo 159, ele vai colocar o que constitui esse patrimônio histórico, turístico, social, artístico, ambiental e cultural. Tá? Os negritos são meus, né? Que serão tombados individualmente ou em seu conjunto. E aí ele vai dizer que esses bens de natureza material e imaterial, eles devem conter uma referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos étnicos formadores da sociedade roraimense, que é uma outra questão que se destaca pela própria constituição de uma sociedade, da sociedade roraimense, enquanto um Estado com uma presença proporcional muito significativa de populações indígenas e com uma migração muito forte que foi ocasionada por alguns fluxos, né, de pessoas de outras regiões do país, sobretudo nordestinos,
além da presença de um amplo conjunto de sujeitos negros, né, como a gente vai ver ali naquele trabalho que eu citei para vocês sobre os terreiros na cidade de Boa Vista. Então, existe, dentro dos próprios dispositivos do Estado, essa tentativa de fazer essa exaltação de um certo multiculturalismo na cidade de Roraima. É uma questão que eu pretendo aprofundar no decorrer do desenvolvimento dessa pesquisa, desse projeto de pesquisa. E aí, esses bens eles vão ser incluídos nessas 4 formas, que seriam expressões, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações artísticas e tecnológicas, e obras, objetos e documentos de valor histórico e cultural. Esse seria um primeiro dispositivo, que seria a Constituição do Estado de Roraima. Após essa Constituição, isso em 2009, ou seja, mais de 10 anos após, quase 20 anos após a Constituição, a Constituição do Estado, é enviado pelo Executivo, pelo governador do Estado, é enviado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, no dia 2 de março de 2009, que ele vai ser o projeto que, no mesmo ano de 2009, no dia 6 de julho, assim, em torno de 4 meses depois de que ele é apresentado, ele é aprovado enquanto uma lei, a Lei 718, de 2009, que é a lei que vai dispor sobre a preservação e proteção do patrimônio cultural do Estado de Roraima. E aí vai se colocar alguns outros aspectos, mas só que aquela distinção que seria necessária fazer com relação ao patrimônio material e imaterial, ela continua não existindo nessa legislação, que continua muito utilizando os termos muito voltados para o patrimônio material. Em 2015, 6 anos depois, é feito finalmente um decreto que vai regulamentar essa lei. E esse decreto, ele basicamente vai regulamentar a lei, só que quando a gente faz uma comparação do decreto que regulamenta com a legislação, a gente vê que ele faz praticamente uma repetição do que já estava na legislação. Ele coloca alguns outros elementos, só que ele não faz um avanço em termos de metodologias, em termos de instruções normativas de como se fazer o registro, no caso do patrimônio imaterial, que é o caso em que eu estou tratando. Eu decidi fazer o recorte no patrimônio imaterial, primeiro por ser uma área com a qual eu já venho desenvolvendo um pouco mais contato. E segundo, porque, embora a gente saiba todas as dificuldades que existem em relação ao patrimônio material, existe uma grande... o patrimônio material ainda teve um avanço maior em termos de salvaguarda. Inclusive pela própria historicidade dele, que é muito maior do que a do patrimônio imaterial, em termos de reconhecimento pelo Estado, e também pela presença de alguns agentes já constituídos, como um Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que vai se envolver muito mais. Enquanto com o patrimônio imaterial, a gente tem esses espaços muito mais difusos. E aí a discussão que eu quero desenvolver nesse projeto de pesquisa é de como a gente pode fortalecer a constituição desses espaços a partir de uma perspectiva de uma democracia que vá buscar a definição do que é público, né, no caso do patrimônio enquanto público, e vá centrar também nas experiências desses grupos, né, para superar um pouco a ideia da democracia representativa aplicada ao patrimônio, que a gente vai ver os efeitos dela no próximo slide. Já em 2018, é aprovada uma lei na Assembleia, um projeto de lei na Assembleia Legislativa que é sancionado pela governadora do Estado, que ele altera essa lei de 2009, na lei que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio cultural no Estado de Roraima, inserindo nessa lei, dentro da lei, um movimento. E aí eu acho que ele demonstra muito claramente essa falta
essa fraqueza que há com a falta da definição de metodologia para fazer o registro desses, porque não vou entrar no mérito do movimento religioso cristão, mas é algo que, se é para ser reconhecido, para ser declarado enquanto patrimônio, ele deve ser feito a partir da lei e não inserindo-se dentro da lei que vai determinar os procedimentos a serem adotados. E aí a gente vem a questão de bens já da própria Constituição. E isso, às vezes, por inclusão, por meio de emendas constitucionais. E também manter aquele equilíbrio em relação aos instrumentos de acautelamento, utilizando tombados, que é um termo aplicado para instrumentos para bens do patrimônio material, e utilizando de forma indistinta isso. Então, essa legislação, esse parágrafo primeiro, ele é daquele artigo também, né, do artigo 159, ele vai dizer que são tombados o Forte São Joaquim, que é um forte que é tombado também nacionalmente pelo IPHAN, as ruínas do forte, melhor dizendo, ele vai se localizar no município de Bonfim. Existe uma série de outros bens que estão declarados ali, só que eu destaquei alguns. O forte, que é um material, embora o meu foco seja bens imateriais, e os outros 3 seriam considerados bens imateriais, e esses 3 foram incluídos por essa emenda constitucional de 2008. A memória das famílias pioneiras, os termos Macuxi e Uapixana como uma identificação regional do povo de Roraima, sendo que Macuxi e Uapixana são 2 etnias, então seria o uso desses termos como identificação de toda a população de Roraima. As lendas Cruviana e Macunaíma, a música roraimeira e o poema Cavalo Selvagem. Estes últimos como referencial artístico-cultural. Então, isso tudo está dentro da Constituição do Estado. E aí, a gente pode discutir depois, por conta do tempo, se o reconhecimento desses bens dentro da Constituição, qual é o tipo de ganho que ele vai trazer para a salvaguarda desses bens, se nós considerarmos que eles têm que eles realmente têm essa valorização para serem considerados a partir de um ato administrativo do Estado enquanto um patrimônio. Né? Então, a gente pode discutir isso. E, inclusive, qual é o dispositivo? Então, seria uma necessidade de desenvolver, junto com a sociedade, mecanismos e dispositivos e regulamentos e regimentos que possam fazer com que se faça essa declaração de patrimônio. O caso, por exemplo, do poema Cavalo Selvagem, eu não entro em termos de mérito. Inclusive, eu gosto muito desse poema, Cavalo Selvagem, que é de um poeta daqui de Roraima, que inclusive integra o trio Roraimeira, né? O Eliakim Rufino. Eu gosto muito da produção dele, mas acredito que a declaração desse poema enquanto patrimônio dentro da Constituição, ela foge das próprias finalidades de política de patrimônio. Tanto das finalidades em geral, quanto da finalidade específica para um bem específico, no caso esse poema, que no caso existem outros mecanismos e dispositivos que poderiam ser adotados a partir de uma discussão ampla, como, por exemplo, a própria Unesco, ela utiliza uma lista, além da lista representativa do patrimônio imaterial da humanidade, ela tem a lista das obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade, na qual ela vai fazer o registro de obras literárias. Então, a gente seria pensar avançar também para esse tipo de forma de acautelamento de um patrimônio. Os demais bens que são registrados, e há um levantamento que esses bens, só em termos imateriais, eles girariam em torno de 40 bens declarados pelo Estado, né? Seja dentro da Constituição, seja por uma declaração legislativa. Esses bens, qual é o grande problema de serem declarados dessa forma? É que não é feito um levantamento técnico sobre como aquele bem está dentro como
as pessoas, os chamados detentores, quais são as condições que eles possuem de vida, inclusive, para continuarem exercendo as suas atividades e aquele bem continuar sendo elaborado, sendo encenado, como é no caso aqui da Paixão de Cristo de Mucajaí, não há esse estudo, então a gente não sabe a condição com a qual o bem ele é registrado, ele é declarado, e por conta disso não há uma sistematização de políticas que irão que serão realizadas em função da salvaguarda daquele bem. E aí eu preciso lembrar um pouco a própria ideia de patrimônio, que é uma ideia que vem de herança, né? Ela, mesmo sendo um patrimônio imaterial, é preciso a gente reforçar a materialidade daquilo. E que, para ele poder continuar existindo, se for de interesse da sociedade, né, e dos seus realizadores, ele requer uma dimensão material, um aporte na dimensão material. Por isso que eu acredito que, não vai dar para desenvolver muito aqui, mas eu acredito que, embora a discussão de patrimônio seja uma discussão dentro da dimensão de cultura, ela também tem uma carga muito grande de economia política, inclusive para a gente dar salvaguarda a esses aspectos materiais para a continuidade. E, inclusive, pensando na origem do patrimônio, na origem do termo, que remete à herança, e a herança a gente vai ter que cuidar dessa herança para que ela se multiplique, né? Então, tem que se dar condições para isso. Então, existem esses cerca de 40 bens registrados. Eu trouxe 2 aqui que são registrados por declaração legislativa, ou seja, por lei. Um deputado elabora um projeto de lei, e aí, se vocês forem, se for possível depois apresentar, eu posso apresentar um desses projetos de lei, onde tem uma justificativa. A justificativa, ela não traz esses aspectos que a gente deve cuidar em termos técnicos e também políticos, para que o patrimônio ele possa continuar e possa realmente ser salvaguardado. Nesse caso aqui, essa lei ela declara 2 patrimônios que estão relacionados, e ela vai declarar na mesma lei um que é patrimônio material, que é o conjunto arquitetônico, né, onde é encenada a Paixão de Cristo, e a própria encenação da Paixão de Cristo no município de Mucajaí. Sendo que esse conjunto arquitetônico ele foi construído, iniciou a construção dele em 2010 e se concluiu em 2017, ou seja, ele é muito recente. Aqui vocês veem algumas imagens desse bem registrado. E aqui um outro bem que é registrado, que foi registrado esse ano, a partir de um projeto de lei, que é o Festejo de Bonfim. Bonfim é um município que fica na fronteira com a República Cooperativa da Guiana, né? E realiza esse festejo mais ou menos ali pelo mês de abril, maio, entre abril e maio. Esses 2 bens aí que eu trago, eles são bens que já são realizados há um certo tempo, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui. O Festejo de Bonfim ele iria ser realizado esse ano, a 30ª edição, né? Já seriam 30 anos de festejo, quase a idade do Estado. Enquanto como é? Eu não anotei outro. A Paixão de Cristo também tem em torno dessa idade, né, de realização. Então, eu não estou entrando no mérito se esses bens eles seriam realmente considerados quanto patrimônio ou não. O mérito não é esse. Mas eu acredito que, para finalizar, que a forma como tem sido feitos esses registros, ela não é adequada, porque ela vai dar a esses bens apenas um título. E ao dar esse título, dá um reconhecimento que ele pode ser ilusório, principalmente se a gente for considerar alguns agentes, alguns atores sociais que estejam em situações mais marginalizadas. Talvez esses 2 bens que foram apresentados aqui, a ensinação da Paixão de Cristo e os festejos de Bonfim, não corram, não sofram tanto por isso, porque eles já possuem um tempo, né, de realização, e porque eles já possuem um apoio muito grande das prefeituras municipais. O Festejo de Bonfim é organizado, inclusive, pela prefeitura do município de Bonfim. Só que se a gente for pensar outros bens
que estão lá, e existe, por exemplo, a festa do Quarto de Bode, que é uma festa realizada no município de Amajari, que eu acho que ela ainda não foi aprovada a lei, mas só que já foi apresentado um projeto de lei para declarar enquanto patrimônio imaterial do Estado. Se a gente for pensar em outros bens, existe uma necessidade de se fazer um estudo sistemático, inicialmente, para levantar as referências culturais desses bens e, a partir disso, permitir tomar decisão pela sua declaração, pelo seu registro ou não, e desenvolver melhores práticas, ações e políticas para a salvaguarda desses bens. E, dentro do projeto de pesquisa que eu pretendo desenvolver a partir disso, é discutir como é que se pode construir as condições para que se crie esses mecanismos mais sofisticados e mais adequados dentro do estado de Roraima, a partir de uma participação mais ampla da sociedade e principalmente daqueles atores que estão mais marginalizados dentro da discussão dentro da dimensão cultural e econômica, que é o que, por exemplo, a aplicação da Lei Aldir Blanc tem demonstrado para a gente. Ok? Obrigado. Obrigada, professor Amarildo. Excelente também. Agora vamos até Roraima. Isso. Bom, vamos passar imediatamente à terceira apresentadora e, ao final, nós vamos colocar as questões. Algumas questões já foram colocadas aqui, tá? Para um pequeno debate. Antes disso, eu vou fazer também uma breve apresentação da professora Carla, por favor. Coloque o seu vídeo, Carla, por favor. Carla Cristina Damasceno de Oliveira, ela é doutora, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ela é especialista em docência e metodologia da pesquisa em turismo pela Universidade Federal do Pará. É bacharel em turismo pela UFPA e é professora do Instituto Federal de Roraima, o IFRR. Ela realiza pesquisa nas áreas de turismo e patrimônio cultural, religiosidade, museologia e imaginário. Integra o grupo de estudo e pesquisa em turismo, tecnologia, educação e cultura. Então, agora nós teremos a apresentação da professora Carla. Você com a palavra, Carla. Obrigada, Gorete. Boa noite a todos e todas. Como a professora Gorete falou, eu sou professora do Instituto Federal de Roraima, trabalho no campus avançado Bonfim, lá na fronteira com a Guiana. Então, eu estou aqui bem recentemente, há 1 ano e meio, paraense, né? E tive a sorte de, quando eu cheguei aqui, ser convidada para integrar um projeto, que é um projeto de pesquisa Memórias do Meu Lugar, Patrimônio Cultural e Território em Roraima. E o que é esse projeto? Esse projeto é uma parceria do Instituto Federal com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. É um TED, né, um termo de execução descentralizada, coordenado pela professora Mariana Lima, do Instituto Federal, com uma equipe multidisciplinar de professores e técnicos que busca entender os processos de territorialização e de construção de referências culturais dos estudantes dos 5 campi do Instituto. E um pouco das suas famílias também. Então, Roraima é um lugar que recebe pessoas de todo o país e também agora da América do Sul, né, sobretudo aqui nesse momento, né, específico falando de Venezuela, mas não exclusivamente, e que então a gente queria entender como é o processo, né, de chegada desses sujeitos aqui e de como acontecem esses processos de territorialização e de referências nesse território, né? As histórias que eles trazem, como é que elas se readaptam aqui nesse território. Então, esse projeto a gente já
já está caminhando para o final dele. Como produtos, a gente vai ter uma cartilha de educação patrimonial impressa e um e-book com artigos científicos que a gente vai escrever a respeito de dos levantamentos que a gente fez, né? Então, até o ano que vem, a gente vai ter isso publicado e aí vocês vão poder entender um pouco mais de como foi que se deu o desenvolvimento desse trabalho. Eu fiz alguns apontamentos, não fiz slides. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que foi, como é que a gente desenvolveu esse projeto, né? Está desenvolvendo. A gente dividiu em dois grandes eixos o projeto. Um eixo de educação patrimonial e história de vida e um eixo de audiovisual e técnicas arquivísticas para documentos de pesquisa. Então, esse eixo de educação patrimonial e história de vida, a gente desenvolveu numa primeira etapa, foi a primeira etapa do projeto, onde as equipes iam, geralmente eram os professores do camp, né, que atuam no camp, e um outro professor, né, que iam fazer oficinas com os estudantes. Então, eu tenho a minha turma lá do Bonfim, que é a turma mesma, minha, do professor Amarildo. A gente pegava essa turma e falava. A primeira etapa era assim: os estudantes falavam, nós e os estudantes falávamos onde havíamos nascido, para onde fomos, o caminho que a gente fez, o percurso que a gente fez até chegar em Roraima. E depois que chegou em Roraima, até chegar na cidade que a gente vive agora. Então, a gente marcava no mapa do Brasil o nascimento e os deslocamentos, não só meus, mas também dos meus pais. Onde meus pais nasceram, para onde eles foram, se conheceram, e aí a gente saiu de lá e veio para cá. Então, nesse grande mapa, a gente conseguia ver as regiões de maior fluxo, de onde saíram os maiores fluxos de migração desses estudantes. Alguns dependendo do camp, alguns mais do sul, ou um camp tinha mais pessoas vindas do Nordeste, sobretudo no Maranhão, que é o caso do camp lá de Rorainópolis, sul do estado. Então, a partir daí, desse primeiro momento, entravam as técnicas do IFAM, né? Larissa e Rafaela, né? Antropóloga e arqueóloga, falando com a parte de educação patrimonial. Falando um pouco de educação patrimonial, o que seria patrimônio, né? Falando das referências culturais, o que seriam as referências, o que se entende como referências culturais, que são termos muito novos para esses estudantes. Eles nunca tinham ouvido falar, são alunos, alguns adultos já do curso subsequente, mas outros do integrado ou do concomitante. Então, esses do integrado e concomitante são mais jovens, 17, 18, 19 anos. E a partir dessa conversa, né, do que são referências, do que é memória, do que é patrimônio, elas apresentavam as categorias que o IFAM usa, né, de modos de fazer, celebrações. E aí, eles, a partir das categorias, os estudantes identificavam as suas referências daquele lugar, daquele território que eles vivem, né? As festas, os lugares importantes que eles frequentam, as comidas, né? E aí eles iam identificando os bens
E saíamos de lá com um apanhado enorme de bens patrimoniais. No outro momento, esses estudantes entregavam para o professor responsável, que é integrante do projeto, pesquisador, um relato da sua história de vida. No Bonfim, nós fizemos isso também, e fizemos uma oficina, inclusive depois de técnicas de entrevista, para que os estudantes, no momento de sair para fazer as suas entrevistas, tivessem mais, se sentissem mais à vontade para aplicar, para desenvolver essas entrevistas, né? Um outro eixo que acontecia no outro momento era o eixo de audiovisual e de técnicas arquivísticas para documentos de pesquisa. Então, nesse eixo, iam para todos os campi os 2 técnicos que integram a equipe, falando sobre como fazer vídeos com o celular, como captar um bom som durante as entrevistas, uma boa imagem, né? E como aprender a conservar esses documentos, né? Não só os arquivos, mas os documentos, as fotos impressas que eles têm e que muitas vezes a maioria de nós não sabe como conservar as fotos, né? Alguns colocam naquele plástico dos álbuns, dos antigos álbuns, né, que hoje quase não existe mais, mas muitos ainda têm aqueles álbuns pequenos de plástico, né, que a gente mandava revelar os filmes, né? Agora não era imprimir, era revelar. Então, aqueles álbuns, com o tempo, aquelas fotos elas ficam grudadas, né? Então, como eu conservo isso? Eles aprenderam um pouco sobre isso também. E então, a partir desses 2 eixos, a gente começou a elaborar um roteiro, né? Nós, os professores, elaboramos roteiro de perguntas para eles fazerem com os detentores do patrimônio, de conhecimento do patrimônio dos seus lugares, né? E que eles identificaram que era importante entrevistar. Então eu quero entrevistar a dona Maria, que ela é parteira, ela é muito conhecida aqui no município, ela já é idosa, a gente quer conversar com ela, né? Então eles dividiram em grupos, em equipes, e identificaram, falavam o que eles quem eles queriam entrevistar. Então, no Bonfim, a gente fez, como eu falei, né, fora do projeto, a gente fez uma oficina de entrevistas, falando o básico da entrevista, como agendar o horário, como aplicar reforçar o uso do termo de consentimento livre esclarecido, algumas informações muito, muito simples, mas para quem já é pesquisador, mas para quem não é, às vezes passa despercebido, como a própria vestimenta, né? A própria forma de se dirigir ao entrevistado. E num dia, essa parte foi muito interessante, porque essa parte, tanto da oficina de entrevista, quanto essa parte de saída para o campo, a princípio, ela não está contemplada no projeto, na metodologia do projeto. Mas aí, conversando eu e a Marildo, a gente achou que seria interessante sair uma tarde com os estudantes para dar uma volta pela cidade do Bonfim, em alguns pontos. E aí algumas estudantes, algumas alunas nossas se prontificaram a nos apresentar a cidade delas. E esse dia foi muito legal. Nós saímos caminhando. Hoje, o Instituto, lá no Bonfim, ele tem um campus próprio,
que é muito novo, foi inaugurado no final do ano passado, mas antes nós trabalhávamos numa escola do estado que é referência para aquele lugar, que várias pessoas do município estudaram lá, que é a Escola Argentina. Então, o primeiro ponto que as estudantes nos levaram foi a Escola Argentina, né, que é um marco da identidade delas, né? E aí, no meio do caminho, a gente ouvia as histórias assim, lembra daquele dia que a gente andou de bicicleta aqui, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aqui a gente pulava esse muro para pegar fruta. Então, esse momento foi muito gratificante para a gente, enquanto professores, enquanto pesquisadores, porque elas partilharam, né, um pouco da memória delas, um pouco das vivências delas com a gente. Né? E apesar de, na maioria da turma, ser uma turma jovem, nos mostraram como elas têm uma vivência tão grande, né, e esses marcos de afeto e de representatividade e de memória com aquele território, como eles são fortes, né? E que na maioria, e que assim, no dia a dia e ao longo da vida delas, que não estão com um olhar voltado para isso acaba despercebido. Né? Então, às vezes, precisa ver alguém de fora, né? E trazer, colocar isso para a gente, mostrar um pouco, né, o que é esse patrimônio, o que é identidade. Eu não faço ideia. Identidade para mim é a minha carteira. Né? Mas quando a gente começa a conversar, isso faz muito sentido para mim. E eu consigo identificar, conhecer e reconhecer esse patrimônio. Uma outra coisa interessante que aconteceu é que no primeiro dia de aula do meu componente, que é metodologia de pesquisa, eu falei que a gente ia fazer esse projeto. E aí eu fui contar rapidamente o que era patrimônio, perguntei se já tinham ouvido falar, não sabiam o que era. Só essa ideia comum de herança, né? Que é o carro, que é o imóvel. Né? E aí eu fui falar um pouco as formas de curar, as benzedeiras, as parteiras, e houve um momento assim de um certo preconceito com duas estudantes, duas alunas minhas, que eu não entendi a princípio, né? Eu estava recém-chegada naquele lugar. E aí alguém comentou, porque elas, fulana e beltrana, a avó delas mexe com isso. Eu falei, com isso o quê? Que são as práticas de cura. Né? Depois eu vim saber que essa senhora, avó das estudantes, ela é de religião de matriz africana no município do Bonfim. Passou. Né? Quando a gente foi fazer a oficina, junto com o pessoal do IFAM, né, que já era dentro da etapa do projeto, essas estudantes, que naquele momento das piadas, né, de preconceito, ficaram vermelhas, né, ruborizadas, ficaram constrangidas, elas identificaram as práticas da avó como patrimônio. E isso foi muito gratificante. Porque eu reconheço, eu identifico que aquilo tem valor. Né? Porque patrimônio é algo que tem valor. Né? Aquilo tem valor. E eu começo a me sentir representada. Aquilo faz parte, aquilo é uma referência minha. É uma referência cultural. Aquilo tem a ver com a minha memória, com a minha identidade. E isso é muito gratificante. Sobretudo nesse lugar que a gente está. Esse lugar, Roraima.
Então, a gente, a partir daí, começa a pensar, a partir desse projeto, em como levar a discussão do patrimônio, seja ele ambiental, arqueológico, patrimônio vivo, imaterial, né, patrimônio de uma forma geral, para dentro da carga horária dos componentes. Como estudar isso de forma transversal? Como estudar patrimônio, como discutir patrimônio através da matemática? Como eu posso usar, eu como professora de matemática, posso, a partir das linhas arquitetônicas de uma edificação histórica, né, do patrimônio edificado, ensinar geometria a partir dos ângulos, das linhas. Como eu, professora de biologia, consigo trazer essa discussão do patrimônio para a sala de aula. Então, eu acho que a gente precisa, a partir, né, da carga horária dos componentes, fazer essa discussão de forma transversal, seja através de projetos integrados, por semestre, ou conversando com outro professor que não seja necessariamente da minha área de pesquisa, mas, sabe, jogando a ementa para ele, professor, como é que eu consigo fazer isso? Como é que a gente consegue aproximar as ementas, que a princípio são tão díspares, né? Mas como é que a gente consegue fazer com que elas conversem? Eu acho que esse é um desafio que se coloca a partir do Memórias do Meu Lugar. Então, a partir desses espaços pedagógicos, a gente pode criar processos de conhecimento, de reconhecimento, de fortalecimento das identidades dos sujeitos e de respeito pela diversidade também. A partir desses processos, a gente pode provocar a criação de políticas públicas na área do patrimônio. E provocar a partir de um processo de construção, de construção, né? De baixo, entre aspas, para cima, né? Não a partir de um decreto de lei que se coloca para os sujeitos, mas do sujeito para o legislativo. E também processos de musealização a partir disso, seja de musealização dos territórios, seja processo de criação de museus comunitários, mas que os patrimônios, as memórias e as identidades desses sujeitos, desses grupos, eles se sintam representados, que eles consigam criar mecanismos de registro, de salvaguarda dos seus patrimônios e de preservação também. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é isso aí, e vamos para as perguntas. Obrigada. Obrigada, professora Carla. Peço que a professora Isamarilda e Valéria retorne. As 3 palestras, né, foram muito ricas, né? A Valéria dessa, né, digamos, biosócio diversidade do patrimônio, né, no Tocantins, que essa importância aí do patrimônio natural, mas também do material, do imaterial, né, do Tocantins, o que é um estado muito invisível, né, para essa questão do patrimônio. Então, muito interessante. Em seguida,
o Amarildo, né, apresentando um pouco dessas políticas, do que tem de ações também no estado de Roraima, que eu também diria que é um outro estado que fica meio invisível, né, no que seriam essas ações que existem, né, da questão de patrimônio, ações e conflitos, né? E eu acho que Carla nos traz, né, uma experiência, né, da questão da possibilidade da educação ambiental, de um projeto que eu diria que é inter e transdisciplinar, cada vez mais essa tendência, o patrimônio, a discussão do patrimônio passa por aí, né? Começou muito na arquitetura e na história, mas hoje é uma discussão interdisciplinar, né? Tanto que aqui nós temos aqui, né, um administrador de formação inicial, uma turismóloga, uma arquiteta e uma geógrafa, né, representando também essa diversidade, né, da formação, né, nossa formação inicial de quem estuda essa questão do patrimônio, né, na Amazônia. Bom, vou colocar aqui, recuperar aqui, então, algumas questões que foram colocadas, né, muitos parabéns, né, a todos os três, excelentes apresentações, né? Deixa eu buscar aqui a primeira questão que foi colocada. Vários colegas presentes de toda a Amazônia, o professor Rafael Winter também, do FRJ, estava presente, mas colegas do Tocantins, do Maranhão, de Roraima, do Pará, né? Se eu esqueci de alguém aí, me fale. A primeira questão que eu anotei aqui foi justamente, a professora Diana, né? Ela perguntou essa questão, né? Quer deixar uma pergunta para os três. Como pensar o patrimônio, seja ele material ou imaterial, sem o Ministério da Cultura hoje em nosso país? Eu peço que vocês anotem, para a gente limitar o tempo, eu vou fazer tentar fazer um bloco de 3 questões, tá? Então, anotem, que a gente volta lá na pergunta da Diana. Eu vou a pergunta a seguir. A Loren também comentou a pergunta da Diane, falando sobre o desmonte da cultura, nesse desgoverno. Tá. A Carla Cruz, lá de Santa Catarina, estava presente. Carolina dizendo que Roraima nunca houve um projeto de gestão pública, né? Deixa eu descendo aqui para achar outra pergunta. A Larissa Guimarães. Uma pergunta ao Amarildo. Esse projeto não seria de interesse do próprio Estado a participação da Secult na construção desse percurso? Tá? Então, anote aí, Amarildo, por favor, que eu vou para a próxima pergunta, para a gente otimizar aqui. Tem aqui a pergunta da Carolina, né? E é justamente fazer essa pergunta, complementando então. Professor Amarildo, existe algum interesse da prefeitura, do governo, do IFAM, ao participar dessas pesquisas? Então, vou deixar essas 3 perguntas e depois eu fecho com as outras que ainda estão lá, tá? Então, quem quer começar? Pode ser pela ordem de apresentação? Professora Valéria. Eu posso começar, professora? Então, professora Valéria, por favor. Pensar patrimônio com esse governo, qualquer outro, sempre foi algo difícil, né? Infelizmente, cultura não dá voto. Nesse governo que nós estamos, é pior ainda a gente pensar em patrimônio material e imaterial, né? Mas o que é que eu percebo? Posso estar errada, né? Mas o Ministério da Cultura se tornou um depósito de pessoas que estão pensando em ganho financeiro, não estão pensando em patrimônio, não estão pensando no... Muitas vezes nem sabe o que é um patrimônio, não sabe nem o que é cultura, quanto mais patrimônio. Mas estão lá, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente não pode desistir. Não é porque tem uma dificuldade que a gente vai abaixar a cabeça e aceitar. Não. Muito pelo contrário. É aí que nós temos que nos
que nos juntar, mostrar que existe cultura, que existe pessoas pensando cultura e lutar. Eu acho que é o momento que a gente tem agora de realmente lutar em prol da nossa cultura. Não é porque estão deixando de lado que a gente que somos pessoas que nos preocupamos com isso, precisamos aceitar. Acho que está na hora da gente colocar a nossa cara mesmo a bater e a luta e mostrar que cultura, sim, é importante e fazer com que o nosso Ministério da Cultura seja levado em consideração, que seja algo muito forte que a gente tem, não apenas um depósito de pessoas para ter ganho financeiro. Vou ser bem rápida na minha resposta. Uhum. Ok. Aí, seguir, professor Amarildo, pode também comentar as 3 perguntas, por favor. Ok. Obrigado pelas perguntas. Bem, a primeira acho que é só complementando o que a professora Valéria colocou. Deixa eu me aproximar mais por causa do microfone. Mas é esse entendimento. Fica muito difícil em termos institucionais nós pensarmos cultura, não apenas patrimônio, são todas as políticas de cultura em geral, sendo a de patrimônio uma delas. Então fica muito difícil pensar isso, porque há cada vez um deslocamento do espaço da cultura dentro do espaço do Estado. Esse deslocamento sendo feito de uma região em que a gente, através de muita luta, porque embora eu ainda seja novo, mas só que a gente faz parte de uma tradição de luta pela cultura que vem de muito tempo, na qual a gente buscou desenvolver uma certa autonomia dessas questões culturais e de que sejam levados em consideração alguns aspectos específicos de quem faz cultura no Brasil. Né? Então, isso é muito complicado, é um ataque muito grande por tirar esse espaço, que seria um espaço que daria maior autonomia para se pensar a cultura, não pensar os elementos que existem dentro da cultura. A professora Goretti coloca a ideia de interdisciplinaridade, né? Esses aspectos de espaço, esses aspectos econômicos, como eu falei ali durante a minha apresentação, mas que são aspectos que vão ser pensados a partir de dentro do campo da cultura. E esse ataque não é de hoje, né? É um ataque pelo menos de 2016, né? Quando teve o golpe que derrubou a Dilma, e que já houve uma primeira tentativa, houve uma resistência, e agora, inclusive, indicar esse livro aqui, foi feito lá pela FPA, na época ainda estava no Pará, o professor Silvio organizou, então tem muita gente discutindo isso, que foi feito exatamente no contexto do golpe de 2016 e da desconstrução do Ministério, e entra logo na segunda questão, que é o interesse do Estado. Dentro desse livro que eu mostrei, eu faço uma discussão, eu tenho um capítulo que eu faço uma discussão sobre isso dentro do Estado do Pará, de como o golpe de 2016, ele também, a partir do desmonte das políticas de cultura, ele vai fragilizar os estados e os municípios, porque muitas vezes os estados e os municípios, eles ou são fomentados financeiramente pela União, ou são fomentados em termos de seguir alguns exemplos, algumas práticas de que a União adota, como a gente vê claramente na política de patrimônio. Então, respondendo à pergunta da Larissa, é óbvio, é lógico assim que eu entendo de interesse do Estado. Não sei se quem está no Estado hoje vai ter interesse. Eu acho que a distinção seria essa. E aí, dentro desse percurso, como elaborar? Eu também não me, falando bem franco, eu não me importo muito se eles têm interesse. Eu acho que o nosso objetivo aqui, nosso trabalho, é forçar que esse interesse exista. Então, por isso que o entendimento de tentar verificar essas articulações, essas arenas. E aí, a partir disso, apresentar e fazer com que isso se torne uma demanda, se torne um problema público e, por pressão, por luta, a gente consiga avançar nesses aspectos. Acho que eram só essas 2 perguntas. Né? Ok. Professora Carla? Tá sem o microfone, Carla. Tem que ligar o microfone. Então, respondendo à pergunta da professora Diana, né, como pensar patrimônio sem o Ministério da Cultura? E a minha fala é muito no caminho da professora Amarildo, né? E do que eu falei também, né?
que a partir dos grupos, fortalecendo os grupos, né, a gente pode, a partir da unidade do grupo, das bases, discutir os nossos patrimônios, ser provocativo, ser resistente, né? Porque patrimônio também é disputa, patrimônio é conflito, é um espaço de conflito, né? E também é de poder. Então, enquanto grupo, representante de um grupo de jongo, de capoeira, como eu posso ser propositiva e resistente, né? E, a partir do meu grupo, forçar o governo. Não o governo dizer que o meu bem é patrimônio, mas a gente mostrar que isso aqui tem representatividade, isso aqui tem valor, e isso sim é patrimônio, independente de você, Estado, dizer se é ou não. Né? Então, a partir da resistência, a gente pode ter um posicionamento provocativo. Eu acho que é a partir daí. Para a gente discutir patrimônio sem o Ministério da Cultura. Ok. Tem aqui uma última pergunta, professor Álvaro Espírito Santo. Qual o perfil da gastronomia com patrimônio imaterial no Tocantins e em Roraima? Professora Valéria, quer começar? Oi, professor Amarildo. Aqui a Só gastronomia Álvaro. do Tocantins. Professor Álvaro, desculpa. A gastronomia no Tocantins, ela vem do Goiás, né? Então a gente tem nossa gastronomia é muito pautada no chambari, que é a pata do boi, que é feito cozido. Tem uns que colocam miúdos de galinha, enfim. Né? Tem a Maria Isabel, que é o arroz feito com a carne de sol, que já tem várias tipologias diferentes, mas a base seria essa. O piqui também, que é... Só que é do Goiás, né? Toda essa parte gastronômica que eu estou falando, ela remete do antigo Goiás, né? O piqui, que é muito forte agora, está até chegando na época do piqui, a cidade parece que fica cheirando ao piqui aqui. Todo mundo gosta. Eu, particularmente, não gosto, não. Mas as pessoas gostam muito da galinhada com o piqui. Mas o que marca muito o Tocantins, essa que eu estou falando vem muito do Goiás, né? Mas o que marca hoje o Tocantins é o amor perfeito. Na verdade, são vários, eles chamam de bolo aqui, que são aqueles docinhos. Tem o amor perfeito, tem o trovão, tem outros bolos aqui. Mas o amor perfeito aqui hoje é bem marcante para cá. Quem vem no Tocantins, ou quando você vai presentear alguém para demarcar o Tocantins, as pessoas dão essa caixinha do amor perfeito, que é da tia Naninha, de uma senhora lá de Natividade. A casa dela foi restaurada, ela tem é centenária, na verdade essa receita é centenária, foi da família dela. Ela tem hoje a vendinha na frente da casa dela, mas hoje, por exemplo, aqui em Palmas, se eu quiser, eu vou numa farmácia, eu encontro a caixinha do amor perfeito. Então, aqui não foi nada registrado, é uma pena isso, mas não tem nada que seja registrado da gastronomia, mas o nosso perfil gastronômico é indo por esse lado do Goiás, né? A gente não tem costumes do Pará, não tem costumes do Maranhão. Você encontra comida aqui, mas não é típico daqui, né? Uhum. Professor Amarildo? Então, em Roraima também seria a gastronomia, que na verdade eu prefiro o termo cultura alimentar, né? Acho que o gastronomia está muito enquadrado uma certa entrada a alguns espaços, mas enfim, aqui existe muito forte a questão indígena, a influência indígena na nossa cultura alimentar, e aí nós temos pratos como a damurida, que que é feita com peixes ou carnes de caças e que leva muita pimenta, uma espécie de um cozido, né? E isso seria, eu acho que a comida, principalmente para a que vem mais de imediato na cabeça, seria a damurida, né? E a paçoca, né? A paçoca de carne seca com farinha. Seria acho que vem muito mais assim de imediato na cabeça da gente.
mas em termos assim de reconhecimento como patrimônio, elas poderiam ser facilmente registradas enquanto patrimônio, porque elas possuem uma inserção muito grande na população, não só uma inserção de consumo, mas de valorização desses pratos enquanto referências culturais da população. E aí a discussão seria de como que elas entrariam em termos de políticas, que tipos de políticas seriam desenvolvidas para elas a partir de uma declaração de um reconhecimento. Porque existe, já há algum tempo, existe um certo assediamento de alguns agentes da grande gastronomia nacional que vem em busca de algumas técnicas ou de alguns temperos para inserir nos seus espaços. Isso eu vejo de uma forma muito problemática. Mas aí, já que a professora Carla também vai falar, mas seria muito mais nesse perfil, né? Nesse perfil. É isso mesmo, é isso que o professor Amarildo falou, e quando eu falo também, quando eu vi a pergunta do professor Álvaro, eu só lembrei logo da murida e paçoca de carne. Inclusive, a paçoca de carne é esse alimento que você vai nos supermercados e acha, né? Mas aqui tem um grande consumo de pescado, sobretudo é peixe de rio, né? A banda de tambaqui também aqui eu acho bastante representativa, né? E a influência, aqui tem comidas de vários lugares por conta dos vários fluxos migratórios, né? Então, mas eu acho que o que representa mesmo é da murida e paçoca de carne. Ok. Bom, gente, então, estamos chegando ao final, né, dessa nossa primeira live, 1h e 45 minutos, eu acho que foi de bom tamanho. Queria agradecer imensamente a participação de todos os colegas, professora Valéria, lá do Tocantins, da Federal do Tocantins, e o professor Amarildo, e a professora Carla, lá de Roraima, do Instituto Federal, lá de Roraima, pela brilhante apresentação dessa discussão sobre a questão do patrimônio, das políticas de patrimônio, é muito interessante, e a live mostra justamente essa diversidade que é esse continente chamado Amazônia, né? Se nós falarmos só da Amazônia brasileira, nós já estamos falando de mais de 50% do território brasileiro, né? Se nós falarmos da Amazônia legal, são, né, 56%. Se nós falarmos, então, da Panamazônia, nem se fala. Então, é um continente, né? Então, é uma diversidade de ações, de sociedade, de atores relacionados à questão do patrimônio e turismo. Então, o objetivo dessas lives vai ser justamente nós discutirmos e apresentarmos o que os pesquisadores da live vêm fazendo em suas pesquisas, né? Para que depois nós possamos pensar num projeto maior, né? Num projeto em conjunto, com uma unidade para pensar essa questão das políticas de patrimônio e turismo, como eu coloquei para vocês no início, né? Esse segundo objetivo é a gente pensar também num observatório das políticas de turismo e patrimônio, né? Para a Panamazônia. Já temos um grupo de pesquisa já registrado no CNPq. Convido todos os colegas que assistiram e fazem parte da Panamazônia, que tiverem interesse, que o grupo está aberto. Entre em contato lá com as nossas redes, no Facebook, no Instagram, nos mandem mensagem e a gente vai se articulando, tá? Bom, eu queria convidá-los, antes de encerrar, para a próxima live, né? A próxima live programada será no dia 14 de outubro, né? Às 16 horas. Então, a segunda live nós vamos discutir as políticas públicas de turismo, né? A primeira foi patrimônio, então a segunda vai ser políticas públicas de turismo na Amazônia. E estarão presentes como palestrantes nessa live o professor Silvio José de Lima Figueiredo, do NAIA, da UFPA, a professora Mônica de Nazaré Ferreira de Araújo, da Universidade Federal do Maranhão, da Faculdade de Turismo, e a professora, que também vai moderar a live, Diana Priscila Sá Alberto, da Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Pará. Essa live, nós vamos estar agendado um horário mais cedo, às 16 horas,
É sempre bom dizer, né, horário de Brasília, porque nós temos 4 fusos na Pan-Amazônia. Então, a gente vai colocar nas nossas lives sempre o horário de Brasília, porque por essa, né, diversidade aí dos fusos. Então, às 16 horas, estão todos convidados. Obrigado pela presença de vocês. Nós tivemos aqui, no pico máximo, 36 pessoas presentes, né? Uma média entre 26 e 36 pessoas. Então, já foi muito bom para esse nosso primeiro encontro. Então, pedimos que todos que assistiram divulguem as nossas lives, que aí, aos poucos, nós vamos nos conhecendo, vamos construindo esse projeto de pensar um projeto de pesquisa, de extensão, de ações, de diretrizes, para quem está estudando a questão das políticas públicas de patrimônio e de turismo na Amazônia. Vou passar agora aos palestrantes para a sua despedida. Pode ser pela ordem, professora Valéria. Obrigada, professora Gorete. Estou muito feliz em participar dessa live. Conheci muito de Roraima. Fiquei muito feliz em dividir. Não conheci os professores, a professora Carla, o professor Marildo. Fiquei muito encantada. Deu vontade de conhecer Roraima agora. Obrigada às pessoas que participaram, que interagiram. Acho que a nossa rede vai vir a somar cada vez mais para essas nossas pesquisas, estimular a gente mais a pesquisar, né, a trocar conhecimentos. A pandemia veio, pode ser terrível o que está acontecendo, mas ela veio para ajudar a nos aproximarmos mesmo com esse distanciamento todo. Porque se não fosse a pandemia, talvez não estivesse ocorrendo o que está acontecendo agora com a gente, né? Eu aqui em Tocantins, a professora Gorete em Belém, a professora Carla, o marido lá em Roraima. Eu quero agradecer essa oportunidade de apresentar um pouco do Tocantins e parabenizá-la por essa iniciativa. Parabenizar a professora Carla, o marido, foi maravilhosa a palestra de vocês. Obrigada do fundo do coração. Marildo? Oi, também agradeço a professora Gorete, a professora Carla, a professora Valéria. A gente estava conversando ali pelo grupo do WhatsApp e agora a gente já teve um momento de uma interação mais ou menos face a face, né? E também é isso, eu acho que é muito importante esse momento para a gente discutir um pouco a região, na Amazônia, nesses aspectos que nos interessam, né? Patrimônio, turismo, políticas públicas, e a partir disso verificar que há uma diversidade na região, só que ao mesmo tempo há aspectos que nos ligam muito fortes e que demonstram para a gente que talvez esse diálogo ele vai permitir que a gente dê contribuições para resolver esses problemas que têm sido colocados para a gente, desatar alguns nós que estão sendo colocados para a gente dentro dessas áreas, né? Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou, que interagiu aqui no chat, as observações que fizeram, as perguntas, e reforçar o convite da professora Gorete para a próxima live. Aí a gente se vê lá. Eu agradeço o convite para a live, agradeço o convite para integrar a rede também, né? E a gente, a partir daqui dessa live, desse olho no olho, a gente vai fortalecendo a luta, fortalecendo a resistência pelo patrimônio, pela cultura, e não vai ser fácil, não. A gente está aí e a gente vai seguir lutando. Um beijo, obrigada a todos que participaram. Bom, gente, boa noite, né? Boa noite a todos, aos palestrantes, aos presentes, e nós aguardamos todos vocês dia 14, às 16 horas. Vamos divulgar essa semana amplamente aí na nossa rede, do Facebook, do Instagram, e a live será nesse canal, nesse mesmo canal, né? Esse canal vai ser o canal das nossas ações e lives e palestras e mesas redondas, né? Vamos aproveitar e potencializar esse outro lado da pandemia, né? O outro lado da pandemia que nos possibilitou nos aproximarmos, né? Nos conhecermos, né? Em locais distantes, né? Então, essa possibilidade foi provocada por esse momento da pandemia e nós temos que agarrar isso com força para potencializar nossas ações, os nossos projetos. Um grande beijo, um grande abraço, boa noite para todos e para todas.